Olá, no MP Cidadão de hoje nós vamos abordar a atuação do Ministério Público na educação. E dentro desse tema, nós vamos falar sobre o atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Aqui no estúdio, nós recebemos a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação, o CAU Educação, a promotora de justiça Renata Carbonel, o coordenador do CAU da Infância e da Juventude em matéria infracional, o promotor de justiça Renato Lisboa, e também a presidente do Conselho Estadual de Educação, o CEE, aqui do Rio de Janeiro, a professora Malvina Tutman. Sejam todos bem-vindos e está no ar para todo o Brasil o nosso MP Cidadão, que é o Ministério Público mais perto de você. Bom, para situar o nosso telespectador, o doutor Renato, eu queria falar com o doutor Renato, o que significa a medida socioeducativa e o que é ato infracional? O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é ato infracional qualquer ato que esteja descrito como crime na legislação e que seja praticado por criança ou adolescente. Então, se qualquer fato que está definido no Código Penal ou em leis penais fora do Código Penal, se for praticado por um adulto, a gente chama de crime ou delito, e se for praticado por criança ou adolescente, chama-se de ato infracional. A criança pratica ato infracional, mas ela só pode receber medidas protetivas, como encaminhamento aos pais, frequência, matrícula escolar, encaminhamento a curso, a tratamento antidrogas. E o adolescente ele pode receber, além dessas medidas protetivas, também as medidas socioeducativas. Qual a importância que tem nessa nomenclatura? Porque as pessoas que são não são do universo do direito falam assim, mas o menor cometeu um crime, por que estão dizendo que não é crime? Exatamente. Há uma questão que está, obviamente, prevista já na Constituição, né, que trata disso, dizendo que o adolescente, quem é menor de 18 anos, não tem imputabilidade penal, então ele não pode ser responsabilizado penalmente pela prática de algum ato, mas ele vai ter responsabilização e vai receber essa socioeducação, que aí sim é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é um equívoco achar que o adolescente não recebe qualquer responsabilização pelo que ele pratica. E, desculpa, só completando, as medidas socioeducativas, depois a gente vai falar delas, mas elas têm medidas mais brandas e até medidas mais graves, inclusive com internação. Uhum. Bom, e segundo os dados do censo de 2010 do IBGE, estudos e pesquisas realizadas no âmbito do sistema socioeducativo indicam que, no geral, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas são do gênero masculino, com idade entre 14 e 17 anos e que se declaram da cor, raça, negra. Em sua grande maioria vivem em situação de vulnerabilidade social, tendo em vista que 38% dos adolescentes brasileiros pertencem a famílias pobres com renda inferior a meio salário mínimo. Doutora Renata, na educação, quais são as principais necessidades do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa? O que o MPRJ está fazendo nesse sentido? Nós temos no Ministério Público do Rio, através do CAU Educação, adotado uma série de ações e medidas institucionais no intuito de fortalecer, de fomentar, enfim, que os gestores públicos garantam uma educação de qualidade, enfim, uma educação de qualidade para todos, mas especialmente num ambiente de alta vulnerabilidade, né, quando a gente está falando de adolescentes e jovens com uma situação de vulnerabilidade social e que precisam aí de políticas públicas específicas, nós temos implementado algumas ações, dentre elas uma série de ciclos de debates que vêm sendo desenvolvidos em parceria com o Conselho Estadual de Educação. São ciclos de debates que se desenvolvem em todo o estado do Rio de Janeiro. A ideia é realizar escutas públicas e debater questões próprias a serem regulamentadas pelo Conselho Estadual de Educação no ambiente do estado do Rio de Janeiro. Né? Existe uma regulamentação, já uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que trata aí do cenário nacional como um todo, mas nós precisamos tratar agora das especificidades do Rio de Janeiro, que são muitas. E quem é que participa desse debate?
Esse debate ele é, enfim, aberto para toda a sociedade, são promotores de justiça, são professores, todos os profissionais da educação da rede de ensino, profissionais de que trabalham, que têm contato de alguma forma com o sistema socioeducativo. Então, nós temos profissionais do DEGASE, da DIESP, né, das escolas ligadas ao DEGASE, profissionais da assistência social, enfim, todas as estruturas, os órgãos setoriais que de alguma forma trabalham, têm as suas atividades relacionadas com o sistema socioeducativo. Eu gostaria de completar um pouco na medida que temos feito um trabalho em parceria e eu considero que é fundamental esse trabalho em parceria, né? O avanço nas políticas públicas, não só nas suas proposições, mas especialmente na sua implementação, ela se dá na medida em que temos um trabalho interdisciplinar e eu acredito que o Ministério Público, especialmente o Ministério Público do Rio de Janeiro, CAU Educação, tem trabalhado firmemente em outras ações, mas especialmente nessa, junto com o Conselho Estadual de Educação, mas também, além das parcerias que a doutora Renata nos coloca, a questão de outras organizações, como a Undime, que é a União Nacional e tem a representação estadual dos secretários de educação, a UNCME, que reúne os conselhos municipais de educação, fora demais, não é, doutora Renata, representações da sociedade civil. Sim. Que nos dão a grande satisfação de estarem presentes nesse processo de discussão. Não Professora, é? E como é que a Secretaria ela ouve os resultados desse trabalho ou que são apontados nesses debates, enfim, como é que esse canal foi criado? Eu poderia falar do Conselho Estadual de Educação, tenho certamente conhecimento de como a Secretaria de Educação, ela também faz esse movimento, né? DIESP e DEGASE estão diretamente também ligados à Secretaria de Educação, mas é o Conselho Estadual de Educação que já, desde 2014, se tornou um órgão de Estado, né? Então, com a estatura de uma secretaria de governo, né? Enfim, o Conselho tem o entendimento de que é por meio dessas parcerias, é por meio das escutas, quer dizer, não é um olhar da educação ou dos profissionais da justiça, mas é um olhar compartilhado daqueles que atuam na ponta do sistema ou que, inclusive, vivenciam essas medidas socioeducativas. Olha, o programa está muito bacana, mas a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. A gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não saia daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. O tema de hoje é a atuação do MP na educação, do MP aqui no Rio de Janeiro, mas também o nosso programa ele vai servir de espelho, né, de reflexão para todos os brasileiros de todos os estados, porque a questão da educação também é uma questão que interessa à sociedade de maneira geral e, óbvio, o Ministério Público sendo o representante da sociedade nas demandas, vai poder te ajudar também no seu estado onde você está nos assistindo. Renato, qual é o perfil desses jovens todos em desconformidade com a lei? Eles vão, primeiro, para evasão e acabam caindo nas malhas da criminalidade ou, ao contrário, eles caem na malha da criminalidade e isso acaba provocando a evasão? A nossa impressão e pelas estatísticas que nós temos é de que a evasão escolar
é uma das principais causas da delinquência juvenil. Quer dizer, e da a gente pode prática de chutar atos que se a infracionais. escola for um ambiente acolhedor, Exatamente. né, um grande ambiente, esse jovem estaria mais blindado, vamos dizer assim. É a percepção que nós temos. Certamente quem está na área de educação poderá até dar um outro depoimento em relação a isso, mas a nossa impressão é de que, veja, a importância da escola ela não está unicamente na transmissão de conhecimento, né, na questão referente a ensinar matérias, mas tão importante quanto isso está também em que a escola é um espaço de convivência, né, de aprendizagem do relacionamento, do convívio social, do desenvolvimento da personalidade do ser humano, né? Então, o seguir regras de convívio, de tolerância à diversidade, isso se aprende na escola, claro que também no núcleo familiar, mas isso se aprende na escola. Então, a percepção que nós temos é que quando o adolescente ele abandona a escola, ele perde a frequência a esse espaço. E essa é a ruptura, porque, na verdade, ele aí passa a frequentar um mundo onde as regras são exatamente o oposto, onde exige-se dele o uso da força, passam a sobressair os mais agressivos, a intolerância é o que é a regra. Então, ele aí vira presa fácil da criminalidade. Pois é, e como é que funciona isso, doutor Renato, dentro de escolas ou nas escolas que estão em áreas consideradas áreas de conflagração, áreas onde há uma incidência grande de facções criminosas no entorno? Esse é um dos problemas que nós temos que abordar e refletir aqui. Não só a questão referente à perda de aulas, né, a dificuldade do aluno, às vezes, frequentar por se tratar de uma área conflagrada, e mesmo que, às vezes, não tenha um conflito efetivamente, é algo com que a Secretaria de Educação tem sempre que se preocupar, porque, às vezes, o adolescente, para se dirigir à escola aonde foi direcionada a matrícula dele, já é um problema, porque muitas vezes aquele que pertence a uma determinada comunidade, mesmo que não pertença a uma determinada facção, ele pode ter dificuldade em chegar a um outro local por conta dessa intolerância que a gente conhece. Então, esse, sem dúvida, é um dos problemas que a gente tem que refletir sobre ele. Eu queria só fazer um complemento à fala do Renato. Essa questão das áreas conflagradas, dessas zonas de conflito armado, é um tema que a gente vem se debruçando ao longo desde o ano passado, mas especialmente no ano de 2017, a gente percebe que, especialmente no município do Rio, a situação se agravou drasticamente. Nós tivemos entre a capital, região metropolitana, enfim, até julho, agosto de 2017, mais de 320 unidades escolares fechadas por conta de conflitos armados, só na comunidade da Maré, em episódios de conflitos armados, de tiroteios que acontecem, mas aproximadamente 20 unidades escolares, elas fecham ao mesmo tempo. Isso significa 10 mil alunos, aproximadamente, sem aula, somente nesse espaço. Eles fecham, mas são reabertos Fecham, depois. Suspensão do dia letivo, né? Suspensão e interrupção do dia letivo, que traz um prejuízo enorme. E aí a gente vai estar tratando exatamente desse adolescente, desse jovem, que começa a ter dificuldade de frequentar essa escola, ele tem dificuldade de chegar a essa escola, ele tem dificuldade de se manter essa escola. É uma escola que passa e tem interrupção dos seus dias letivos em função de um problema que não é um problema, digamos assim, né, do ambiente escolar. Ele é um problema externo, né, ele acontece no entorno da escola, mas ele impacta diretamente a unidade escolar, e aí a gente passa a ter também mais uma causa de evasão aí identificada. Né? O aluno deixa de estudar naquela unidade se ele não consegue uma transferência para uma unidade escolar um pouco mais distante, fora daquela comunidade conflagrada. Muitas vezes ele abandona a escola e aí amanhã a gente encontra ele na prática de ato infracional. Professora Malvina, é muito preocupante nesse tipo de situação ele acabar ingressando assim num ambiente de normalidade para esses jovens que estão nessa região, né? Hoje teve um tiroteio, então não tem mais aula. Eu gostaria de aprofundar um pouco essas questões, que concordo plenamente com o doutor Renato, a doutora Renata, e falar sobre a importância de termos políticas públicas que conversem. Então, é importante que a educação converse com a segurança, converse com a saúde, converse com outras políticas, e isso é
um dever do Estado, Estado-nação e todos os entes da federação, não é? Porque se nós pensarmos só na escola, não é? Não foi o que foi aqui dito, mas é o que muitas vezes as pessoas dizem, não é pela educação que nós resolvemos. E se não resolve, é culpa da educação ou culpa dos profissionais da educação. Então, eu vejo a importância das políticas conversarem, porque é impossível que possamos ter uma educação de qualidade, uma escola que possa acolher os seus alunos, se nós não temos outras estruturas que deem essa sustentabilidade. Olha, o programa está muito bacana, a gente tem muito mais coisas a discutir aqui. Não saia daí, MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso MP Cidadão e eu quero dar a palavra ao doutor Renato, que ele queria complementar um pensamento que foi provocado pela professora Malvina. Justamente complementando o que a professora Malvina falou sobre a necessidade de interlocução das diversas secretarias e das instituições, fazer até ressaltar que mesmo dentro da Secretaria de Educação, com o próprio DEGASE, a gente percebe um pouco dessa falta de interação. Alguns dos problemas, né, Renata, que nós regularmente vemos, decorrem disso. Então, questões como, por exemplo, a dificuldade do controle de frequência do adolescente que está cumprindo medida de semiliberdade e que sai para a escola. Isso é uma interação entre a escola e o DEGASE. A dificuldade da questão do regime modular que ele tem na unidade e a continuidade para quando ele sai, né? A questão de estabelecer curso para as férias, o adolescente é eventualmente internado ou recebe uma medida de semiliberdade, mas próximo do fim do período letivo. E aí ele eventualmente fica sem estudar por 3, 4 meses. Eu queria perguntar uma coisa para a doutora Renata. Renata, há uma escola especial para esse jovem que praticou o ato infracional? Ele vai para a escola dele normal e o professor tem conhecimento que esse menino ou a menina estão dentro dessa realidade? Hoje nós temos escolas que fazem parte, né, estão inseridas em unidades de internação do DEGASE, né? Então, são escolas ali que atendem diretamente esses jovens aos internos, em medida de internação ou internação provisória, que é um grande problema, é um lapso aí de 45 dias que nós temos uma dificuldade enorme de garantir a escolarização desses adolescentes nesse período. Quer dizer, muitas vezes eles saem, permanecem por 45 dias e saem, sem que nesse período sequer se tenha resolvido a questão documental entre secretarias. Então, essa dificuldade de articulação entre educação e DEGASE muitas vezes inviabiliza que a própria escolarização aconteça nesse período. E nós temos os meninos que fazem, né, que cumprem medida em meio aberto, por exemplo, eles estudam nas escolas regulares da rede, né? São escolas do município ou escolas do estado, e essa interlocução vai ser fundamental, mais ainda, né? A gente está falando de um jovem que ele, por exemplo, em semiliberdade, né, ele está no CRIAD e ele vai para uma escola do município, e essa interlocução entre esses setores precisa acontecer. O acompanhamento dele, né, a frequência na unidade escolar, a questão curricular, onde é que ele parou quando ele passou a cumprir medida, qual era o currículo, né? Até onde ele cumpriu da grade curricular, para que ele dê continuidade, para que a gente não perceba aí um jovem repetindo uma disciplina que ele já cursou ou perdendo uma disciplina que ele não teve por conta dessa falta de interlocução. Então, a gente tem aí algumas questões sérias a enfrentar, né? Existe um gap aí por conta dessa dificuldade de comunicação, que faz com que haja uma dificuldade de acompanhamento dos egressos desses meninos que estão internados para quando eles vão para o município. Enfim, uma série de questões que a gente precisa debater. Os ciclos de debate estão aí para isso, para a gente poder enfrentar essas muitas questões que a gente precisa ainda avançar,
né, que perpassam por uma questão de formação dos profissionais, também de todos os profissionais da educação, da gestão escolar, dos professores, né? A gente tem uma dificuldade aí por conta da falta de disciplinas específicas desde a graduação, né? A formação inicial dos professores normalmente não contempla a educação no sistema socioeducativo. A formação continuada é algo que nem sempre vem acontecendo de uma forma a permitir o amplo conhecimento daquele espaço onde esse professor vai atuar, onde o gestor escolar vai atuar. Então, uma série de dificuldades que acabam impactando realmente a escolarização do sistema socioeducação. E sobre o outro aspecto que ele perguntou também, uma dificuldade de saber o que é melhor, né, para o adolescente que está na escola, já não dentro da unidade de internação, mas saber, tem que se debater o que é melhor. Se é necessário que se saiba que ele praticou um ato infracional e que ele eventualmente está no curso do cumprimento de uma medida socioeducativa ou não. Para algumas providências não há dúvida de que é necessário. A gente precisa ressaltar que para as questões pedagógicas é importante que se conheça uma condição peculiar, especial, daquele jovem para que se construa uma proposta pedagógica específica, mas não um conhecimento da condição dele de adolescente em cumprimento de medida para que se preste uma questão discriminatória. Exatamente. Porque isso tudo é muito novo, né, professora Malvina, na verdade, né? A gente está aprendendo ainda como lida com isso, né? É verdade. São questões que, como a doutora Renata e o doutor Renato também abordaram, de formação de professores, a responsabilidade é uma responsabilidade coletiva. Que vem da família, né, e vai embora, né? Eu quero colocar a responsabilidade da formação educacional. Então, é importante, por exemplo, que a escola, no seu projeto político-pedagógico, já pense também que esta é uma possibilidade que pode acontecer na escola e que, neste projeto político-pedagógico, haja um plano específico, um plano individual para aquele menino, aquela menina, aquele jovem, aquele adolescente, enfim, porque ele tem o direito, ele é um cidadão, ela é uma cidadã e tem o direito de ter os seus conhecimentos trabalhados pela escola ou a escola oferecer as possibilidades de ele desenvolver e ela desenvolver ao máximo seu potencial criativo, né? Então, vamos deixar que os nossos jovens tenham o direito também, todos eles, né? Independente de classe social, independente de como eles estão nesse momento no mundo, eles têm o direito de sonhar e de construir a sua cidadania. Doutor Renato, a escola pode salvar esse jovem? Eu acho que esse é o principal fator que pode salvá-lo. Se a gente identificou, né, que o abandono da escola foi um dos principais fatores que o encaminhou, né, para a delinquência juvenil, nos parece que o principal fator para fazê-lo retornar é exatamente a escola. Não tem dúvida de que o apoio familiar, né, quando a gente trata inclusive do investimento em demais políticas públicas e essas até de prevenção, como já foi mencionado, né, na saúde, na cidadania, né, a assistência social, não tem dúvida. Mas principalmente o que nos parece é que a educação é o principal investimento para isso. Bom, e é muito bacana a gente ter o Ministério Público, né, junto com a sociedade, nessa preocupação gigante, que é uma coisa que tem que ser estudada e combatida no dia a dia. Mas o MP Estadão de hoje acaba por aqui. Nós falamos sobre a atuação do MP do Rio de Janeiro na educação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação, o CAU Educação, promotora de Justiça Renata Carbonel, o coordenador do CAU da Infância e da Juventude em Matéria Infracional, o promotor de Justiça Renato Lisboa e também a presidente do Conselho Estadual de Educação, o CEE, aqui do Rio de Janeiro, professora Malvina Tutman. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu monitor. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.